Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite, Joelma. Boa noite, André Azevedo. Boa noite, Bonini. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Felipe já está entrando para a gente poder começar. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa. Senhor Felipe Viana. E aí, meu amigo Henrique Altran, beleza? Incrível. Tranquilo, meu amigo. Boa noite. Rapaz, você chegando da praia, uma hora dessa, você tá muito folgado, viu? Quando eu digo que você tá enricando, você fica dizendo que não é, você fica só tirando onda. Rapaz, é porque o cara mora bem pertinho da praia, não vai nunca, tem que ir mais vezes. E aí, meu amigo, você tava curtindo um pouquinho? É justo. Cheguei há pouco tempo, tava lá, mas deu tempo. Tá Você certo. chegou tranquilo e ainda descansei um pedaço. Já conseguiu? Olha aí, rapaz. O cara que tira Bom folga demais. assim em setembro é muito chique. Putz, meu. Mas janeiro todinho trabalhando, né, Altran? Cara, vamos conversar de novo sobre essa história Rapaz. de novo, né? Mais uma vez. Que afinal de contas, cadê, meu Deus, o roteiro que eu tinha preparado? Tá aqui. Puxei. Afinal de contas, essa é um assunto que insiste em não dar trégua, né? Manteiga e margarina. Outro vídeo aí viralizou, né? Foi? Teve outro? Aquele que eu lhe mandei, teve outro. Daquele cara lá, não sei se ele é médico, se ele é nutricionista, não sei não. Falando da margarina, né? Falando que é o ideal, que... enfim. É um negócio... Disse, Eu vou dizer, viu? A gente tá em 2023, século 21, e o ser humano continua caindo no mesmo erro. Sabe o que parece, cara? Você já sabe esses golpes de WhatsApp? Sei. Que os caras colocam só uma roupagem diferente e dão um golpe de novo. Cara, é Pois mesmo. Impressionante como as pessoas caem do mesmo jeito. A conversinha é a mesma de sempre. Mesma conversinha de sempre. Mesma conversinha de sempre. É um negócio assim impressionante como as pessoas elas gostam de cair no mesmo erro, né? E não percebem o problema, né? Eu tô tentando abrir meu roteiro aqui que você mandou, que eu mandei pro meu e-mail, mas meu computador, vou reiniciar ele aqui por enquanto. Rapaz, e aí enquanto a gente conversa? Sim. Aí, mas você quer conversar alguma coisa antes ou já quer entrar no assunto direto? Cara, bora entrar no assunto, que esse assunto tem muita coisa pra gente... Pois é, aí aquele vídeo lá, rapaz, eu acho que muita gente deve ter visto esse vídeo aí. De um lado era um cara e do outro lado era uma menina lá. Sim, eu vi. Uma moça, né? Sim. Esse é um deles. E o cara falando lá que antigamente que margarina era ruim, mas hoje tudo mudou. Hoje ela se regenerou. É um novo produto e a mulher lá do lado só olhando assim. Sabe o que parece isso? Mas parece aquele povo que casa assim, que diz assim, quando casar, melhora. Pois é a mesma coisa. Só deixa eu te explicar uma coisa. Quando casar, piora, não melhora. Tá certo? Se você tá com uma pessoa, quer seja ele homem ou mulher, e tem coisas que você não tolera, não caia na besteira de que quando casar ele vai evoluir, ele vai melhorar. Não vai. Tá certo? Não vai. Ele vai apurar. Vai ficar cada vez mais interessante você sentir. Entendeu? Então, pelo amor de Deus. Pois é. Aí por isso que eu lhe falei, eu disse ao treino, é o seguinte, a gente tem que falar de novo, tem live da gente falando aí 2 horas sobre manteiga, margarina, gordura, sobre tudo, né? Mas acho que é sempre bom a gente dar esse contraponto, né? Sempre bom a gente ressaltar isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa que o pessoal precisa entender é de onde vem, por que está surgindo tanto vídeo agora. Tá entendendo? Porque esse assunto estava calmo. Até o ano passado, 2021, começo de 2022, esse assunto estava calmo. Quando foi agora em 2023, de repente apareceu
um bocado de gente falando que margarina não tem problema. Por que que isso aconteceu? Por que que só agora isso aconteceu? Então a gente precisa entender por quê, qual é o contexto que nós estamos agora. O contexto que nós estamos agora é que em 2023 o Brasil finalmente conseguiu banir todas as propagandas não, todas as fontes de gordura do tipo trans, tá? Então o Brasil em 2023, algo que foi feito na Dinamarca em 2003, que foi feito nos Estados Unidos em 2006, a gente conseguiu fazer agora, em 2023, nós conseguimos finalmente eliminar todo e qualquer tipo de gordura trans nos nossos alimentos. Quando eu falo todo e qualquer tipo, em quantidade significativa, porque se você tiver até 0,5 gramas, você pode considerar que esse produto não tem gordura trans de acordo com a legislação brasileira, tá? Então, o que acontece? Esse contexto gera duas coisas, né? Primeiro, gera a necessidade do nutricionista que está querendo se expor na rede, que está querendo ganhar seguidor, etc e tal, querer fazer uma lacraçãozinha, né? Então ele vai ficar... ele fica querendo lacrar, né? Fica querendo dizer que é o gostosão, que sabe mais do que todo mundo, que ele tem, assim, o conhecimento do suprassumo da modernidade, né? E aí ele vai querer fazer essa história, né? Vai querer dizer que margarina é melhor do que manteiga e tudo mais. E tem o outro lado também, cara, que inclusive foi tema de podcast do Comida Sem Filtro na semana passada, que é a história dos patrocínios, entendeu? Tem muito nutricionista recebendo dinheiro, recebendo produto e recebendo financiamento de empresas de ultraprocessado, fazendo propaganda de ultraprocessado, sem deixar claro de que é pago por aquela indústria, certo? Então isso já é uma realidade muito nefasta nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e no Canadá. É um negócio assim bem sério, tá? Aqui no Brasil ainda está muito na surdina, né? Aqueles nutricionistas e aqueles, né, que recebem a grana, mas que fazem a propaganda sem falar nada e tudo mais. Mas isso já está acontecendo aqui no Brasil também. Eu conheço um, Altran, que ganhava para indicar Iopro, o iogurte lá. Meu irmão, ele indicava com muita força. E a gente fazia feira de Iopro. Aí ele aparecia no Instagram dando pro menino dele, não sei o que. A onda danada. Exatamente. Então isso aí é por isso que esse vídeo está tão em voga. Mas eu acho que a gente primeiro tem que analisar, Felipe, do contexto histórico. A gente precisa entender de onde é que veio essa história da gordura trans. Entendeu? Por que a gordura trans ela teve a sua ascensão e depois teve o seu banimento, né? Foi excluída, né? E aí entra a história da margarina também, para depois a gente entender de que é feita a margarina hoje, né? Para depois a gente entender por que a margarina não é melhor do que a manteiga, né? Não sei para você, mas os comentários aqui eles pararam. Aqui continua. Se tiver alguma coisa mais relevante. Pronto. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você coordena daí. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, as gorduras trans, elas foram inventadas, tá certo? Gordura trans, ela existe na natureza, tá? Mas existe em pequenas quantidades. O que é a gordura trans? Vamos entender o que é a gordura trans, o que é essa coisa toda. Bom, existem basicamente 3 tipos de ácidos graxos que constituem as gorduras, tá? Existem os ácidos graxos, são chamados de saturados. Como o próprio nome está dizendo, eles são totalmente saturados de átomos de hidrogênio. Então, não há ligações duplas entre os átomos de carbono que formam a cadeia dos ácidos graxos saturados. Existem os ácidos graxos monoinsaturados, que possuem, como o próprio nome está dizendo, uma insaturação, ou seja, falta um par de hidrogênios nesses ácidos graxos, e aí acaba se formando uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Tá certo? Essa ligação dupla é uma ligação dupla que é mais frágil do que a ligação simples. Portanto, ela é mais fácil de ser quebrada, mais fácil de ser oxidada, mais fácil de você realizar reações químicas entre elas. Tá? E existem os ácidos graxos poliinsaturados, que são aqueles ácidos graxos que possuem 2 ou mais ligações duplas entre os seus átomos de carbono. Esses são os mais oxidáveis, são os mais fáceis de serem modificados.
Então, a gordura trans, a ideia da gordura trans é que haveria um processo, eles criaram um processo que faz uma hidrogenação nas gorduras mono e poliinsaturadas. Então, enquanto a gordura saturada tem todas as ligações simples, né, entre os átomos de carbono, a gordura mono e a gordura poli, por ter ligações duplas, ela se torna susceptível a esse processo de saturação, de hidrogenação. Então, tem uma máquina específica onde você coloca a gordura mono ou poliinsaturada, coloca os hidrogênios, faz a reação, catalisa essa reação, para a reação poder acontecer, e aí de lá você tira o que nós chamamos de gordura parcialmente hidrogenada. Parcialmente por quê? Porque vai depender da quantidade de hidrogenação que aconteceu. Quanto mais hidrogenação eu faço, mais eu vou ter uma gordura mais sólida. Quanto menos hidrogenação eu faço, mais a gordura vai ser líquida. Altran, só lhe interrompendo rapidamente. Isso aí que você falou é o exemplo mais legal assim que tem para o pessoal entender, eu acho. Da gordura saturada tem uma textura mais sólida, na temperatura ambiente, tipo coco, saturada, gordura da carne, né? E a poli e a monoinsaturada tem uma textura mais líquida, que é o quê? Exato. Óleo vegetal. Óleo vegetal. Óleo vegetal. Então, por isso que uma vez se você pegar o óleo de coco no supermercado, que tem ar-condicionado, ele está sólido. Né? Da mesma forma que a manteiga também fica sólida, porque tem uma grande quantidade de gordura saturada. Tá? Mas as gorduras trans, então, pessoal, elas vieram com a ideia de substituir as gorduras saturadas. O grande lance foi esse. Por quê? Porque as gorduras saturadas, em teoria, causavam as doenças cardiovasculares, causavam o entupimento das artérias e tudo mais. Então, a indústria se viu obrigada a modificar isso aí. Elas surgiram no final do século XIX, começo do século XX. E o primeiro produto que começou a incluir gorduras trans, gorduras parcialmente hidrogenadas, gordura vegetal parcialmente hidrogenada, foi a Crisco, né? Que foi um produto que foi criado pela Procter & Gamble para substituir a banha de porco. Né? Então, a Crisco, ela foi lançada em 1911, né? A primeira margarina aí, Altran, mais ou menos isso? Não pode ser considerada uma margarina, porque não tem, o objetivo dela não era tanto substituir a manteiga, mas mais substituir a banha do porco. Ela era meio incolor e tal. Mas ela era já uma fonte de gordura parcialmente hidrogenada, de gordura vegetal parcialmente hidrogenada, e era feita a partir do óleo de semente de algodão. Esse nome Crisco significa exatamente isso, é um acrônimo para Crystallized Cottonseed Oil. Né? Então, a ideia é exatamente essa, era fornecer uma fonte de gordura parcialmente hidrogenada que substituísse a gordura saturada. A verdade é que estava sobrando algodão lá, né, Altran? A verdade, a gente sabe que estava sobrando algodão, né? Estava sobrando semente do algodão, porque o algodão você não usa semente, você usa só a pluma para fazer o tecido. Estava sobrando semente de algodão e a vazão desse óleo, né, dessas sementes, foi transformada em óleo para usar como combustível, só que não era suficiente, eles resolveram purificar esse óleo para utilizar como dentro dos alimentos humanos, né? E a Crisco entrou aí para poder fazer esse processo. É interessante quando a gente analisa a história da Crisco, porque os caras fizeram uma campanha de marketing fenomenal, né? Nessa história. Os caras fizeram uma campanha muito pesada. Por quê? Pelo simples motivo de que a banha era uma coisa, entre aspas, né, suja, né, feita de porco, é muito inferior a um produto que é feito num laboratório, com cientistas de jaleco branco. Né? Então tem toda uma mística que se cria em torno da modernidade que faz com que as pessoas achem, né, que a gente é expert em criar as coisas e que o que a gente cria é superior ao que a natureza cria. E não tem nada a ver. Né? Então essa história da Crisco, ela acabou levando à questão das gorduras saturadas. Então, o que a gente tem hoje, Felipe, o que a gente tinha na época, né, das gorduras trans, a gente sabe que existem gorduras trans de origem natural. Né? No entanto, essas gorduras trans de origem natural, elas existem em pequena quantidade. Certo? E o processo
processo de hidrogenação, quando ele acontece, né, quando ele é feito dessa forma que eu acabei de descrever para vocês, ele cria 50 tipos diferentes de ácidos graxos que não existem na natureza. Então a coisa começa por aí. São ácidos graxos que nós nunca entramos em contato. Ácidos graxos que nós nunca imaginamos, né, que o nosso fígado não sabe o que fazer com eles, que o nosso corpo não sabe o que fazer com eles. Né? E é exatamente por isso que a gente sofreu com essa história da gordura trans. A Crisco, cara, ela veio em 1911, mas a margarina já é da década de 60 para 70. Então já é uma coisa bem mais recente. Né? Uma coisa interessante é que os caras que criaram a hidrogenação, né, o Sanders e o Sabatier, eles ganharam o prêmio Nobel em 1912, prêmio Nobel de Química. Quer dizer, os caras inventaram um processo que tinha um apelo comercial muito grande. Né? E a indústria, cara, usou muito bem a história da gordura trans. Porque a gordura trans era muito versátil. Eu podia usar em massa, eu podia usar em bolo, eu podia usar em absolutamente tudo. Tem um trecho aqui do Gordura Sem Medo, eu peguei o livro. Um trecho aqui do Gordura Sem Medo que é fantástico, que ele fala exatamente isso. Olha só, os óleos endurecidos, que são as gorduras trans, são excelentes, por exemplo, para criar biscoitos que derretem na boca, bolachas crocantes, bolinhos úmidos e massas folhadas. O fato de terem cristais de gordura relativamente pequenos significa que as gorduras alimentares sólidas feitas desses óleos prendem bolinhas de ar de tamanho menor que permanecem por mais tempo na massa e produzem bolos mais fofos. Um doce de chocolate pode ser preparado especialmente para derreter na boca e não nas mãos. Uma hidrogenação menos intensa produziria um chocolate menos rígido, que pode ser usado como cobertura de bolo. Ao passo que uma gordura mais hidrogenada tornaria mais dura a camada exterior de bombons de chocolate. Caso se usassem só os óleos vegetais, veja como a gordura trans, do ponto de vista comercial, ela é mais apelativa. Se eu usasse só óleo vegetal na preparação, as camadas individuais da massa folhada se juntariam. Mas se eu uso o produto hidrogenado, elas ficam separadas, aeradas e crocantes. Nas margarinas, as gorduras parcialmente hidrogenadas são pastosas em temperatura ambiente ou fria, se tendem a se liquefazer. As gorduras hidrogenadas permitem que os muffins e outros bolos assados permaneçam úmidos e se conservem por mais tempo. As gorduras hidrogenadas também são excelentes para fritar alimentos como rosquinhas, batata chips, isca de frango, batata frita e etc. Então, quer dizer, era um produto que a indústria ficou alucinada por ele. Tanto é, cara, que 80% dos ultraprocessados nos Estados Unidos tinha gordura trans antes dela ser banida. Entendeu? Então foi um produto que chamou muita atenção das pessoas, chamou muita atenção da indústria, era barato e podia ser usado em larga quantidade. Porque era refugo, né? Exatamente. Então foi um negócio assim, foi uma febre muito grande. Né? E aí criou as margarinas e tudo mais. Não, só um comentário. Se você que está assistindo essa live aí e não sabe por que você é viciado em bolo de chocolate, por exemplo, tá aí, o Tran explicou. É a mistura de gordura vegetal com trigo, meu amigo, com glúten. São duas coisas que combinadas ali viram e açúcar, claro. Viram uma bomba de emoção ali quando você come. É por isso que é viciado. Foi projetado para isso. Mas aí o que acontece? Começou a ter, a galera começou a verificar que essa história de gordura trans não era tão interessante assim. Os trabalhos mais antigos, mais os pioneiros desse trabalho, é de um cara chamado Fred Kumerov. Ele, inclusive, um cara fantástico, que até os 100 anos de idade ainda publicava. 100 anos o cara publicava. E ele morreu com 102, pra você ter uma ideia. Então o cara trabalhou até o fim da vida e ele foi o principal pivô dessa história da gordura trans. Né? Houve uma campanha muito grande, Felipe, das instituições, principalmente de óleo de soja, que a principal fonte de gordura trans nos Estados Unidos era o óleo de soja. Houve uma campanha muito grande para perpetuar as gorduras trans, né? Então a galera perseguia o Kumerov, ele parou de receber financiamento e tudo mais. Mas o que é fato é que ele e uma outra cientista chamada Mary Enig começaram a questionar, começaram a observar que havia deposição de placas de aterosclerose. O colesterol podia estar baixando, tá entendendo? Mas havia deposição de placa de aterosclerose. O HDL
baixava, tá entendendo? Os organismos tinham mais chance de ter câncer, né? Então, vários fatores começaram a aparecer e estavam intimamente relacionados à questão das gorduras trans, entendeu? Então, isso aí fez com que houvesse uma espécie de intervenção governamental que começou com a Dinamarca, foi a primeiro país a banir as gorduras trans, fez isso em 2003. Daí para frente, vários outros países foram banir, que culminou com esse banimento aqui no Brasil, que terminou, né, vamos dizer assim, encerrou agora em 2023. Né? Agora você pergunta, e o que é essa gordura que tem na margarina? Se não é gordura trans, e essa é a única parte verdadeira, né, dos vídeos que está saindo por aí, é que realmente margarina de hoje não tem gordura trans, porque as gorduras trans foram banidas. Né? Não pode mais utilizar gordura trans. Se for descoberto que tem gordura trans, o problema é grande. Então, o que tem dentro dessa gordura hoje? Né? Para explicar o que tem, a gente precisa entender como é que é a estrutura de uma gordura. Especificamente, a estrutura de um triglicerídeo, ou de um triacilglicerol. O que é um triglicerídeo? O triglicerídeo ele é composto de um álcool, que é o glicerol, e esse álcool ele tem 3 ligações a 3 ácidos graxos diferentes. Então é como se você que está assistindo, né, que você tem a mão, que seria o glicerol, né, e cada dedo meu aqui seria um ácido graxo. Então, essa conexão entre o glicerol e o ácido graxo é uma ligação química que nós chamamos de ligação do tipo éster. Por que do tipo éster? Toda ligação entre um álcool, que é o glicerol, e um ácido, que é o ácido graxo, forma uma substância chamada de éster. Tá? Então, nós temos 3 ligações do tipo éster. Tá certo? Muito bem. E o que é a gordura interesterificada? É uma gordura que sofre um processo de uma reação química que modifica o tipo de ligação que existe entre o glicerol e os ácidos graxos. Então, é como se eu pegasse um bocado de ácido graxo, desse uma martelada, pá, e os ácidos graxos se reorganizassem e formassem as gorduras ou seja, entre esterificadas. Então, há uma esterificação entre as diversas moléculas de triacilglicerol ou de triglicerídeos. Você é meu professor mesmo. Entendeu? Então, cara, o que é que acontece? A gordura interesterificada, ela cria triglicerídeos que são desconhecidos. Ou seja, triglicerídeos que são coisas novas que a gente não sabe qual é o resultado deles dentro do nosso corpo. Do mesmo jeito que lá atrás não se sabia qual era o resultado da gordura trans no nosso corpo, hoje a gordura interesterificada não se sabe qual é o resultado. O que é o único resultado que nós sabemos? Que essa gordura interesterificada baixa os níveis de colesterol. Só. É a única coisa que a gente sabe. O que não é algo relevante. O que não significa absolutamente nada. Né? Porque o fato de baixar o colesterol não diz nada pra gente. Aí é o seguinte, ó, se você parar para ver, demorou mais ou menos aí 100 anos para chegarem e oficializar. Foi exatamente 100 anos, né? De 20 a 20, mais ou menos, aqui no Brasil, pelo menos. Se a gente pensar desde o começo das gorduras trans, sim. 100 anos, mais ou menos, para dizerem que é aquele negócio que a gente inventou lá atrás, ó, deu erro, bora mudar. Agora a gente tem uma coisa nova, não tem mais gordura trans, mas tem interesterificada. Já não é trans, então bora continuar usando aí, ó, que ninguém sabe, já não é aquele que tá dando problema, é outra coisa, é nova, não sei o que é não, bora continuar usando. Não é? Aí, meu amigo, se você tem a inocência de continuar e achar que é melhor do que manteiga... Cai no mesmo erro, cara. Cara, é impressionante como é que as pessoas são ingênuas a ponto de cair no mesmo erro. Eu acho, assim, um negócio, assim, impressionante. Impressionante. Agora, tem uma coisa interessante, Felipe. O que é que acontece? Você pode até dizer assim, mas as gorduras interesterificadas realmente não fazem mal. Tá, mas de onde é que vem essa gordura interesterificada? Da mesma fonte que vinha a gordura trans. Qual é a fonte? Óleo vegetal. Então, mesmo que a gordura interesterificada não faça mal, a fonte dela é o óleo vegetal. Portanto, ela é rica em ácido linoleico.
E é exatamente aí onde está o grande problema. Entendeu? Porque a fonte é a mesma, né? Que é o óleo de soja. Na verdade, a gente tinha dois grandes problemas, né, Altran? A fonte do óleo, uma margarina, por exemplo, que era a fonte rica em ácido linoleico, né? Óleo vegetal, de sementes, que a gente sabe, e gordura trans, né? Exato. Trans. Aí se resolveu mais ou menos um problema. O problema principal continua, que é a fonte. É a fonte dos óleos. E o povo não fala, meu amigo. Esse povo que tá aí na internet falando que é para comer margarina, que não sei o que, não sei o que, não fala isso, meu amigo, é imoral. Eles nem sabem, cara. A maioria nem sabe dos problemas talvez não relacionados com ácido linoleico, cara. A maioria nem sabe. E se sabe, finge que não sabe para poder se passar de bonzinho. Entendeu? Cara, é o seguinte. Lembra que eu falei no começo da live das gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, tá? Cada gordura dessa, pessoal, ela tem uma função no nosso corpo. A maior parte da gordura saturada e a maior parte da gordura monoinsaturada tem função, principalmente função energética no nosso corpo, certo? Então elas servem para produzir energia. Eles fizeram um experimento muito interessante, uma universidade na Itália fez um experimento muito interessante. Eles isolaram mitocôndrias, colocaram mitocôndrias numa placa de Petri, tá? E fizeram modificação genética nessas mitocôndrias de forma que quando elas produzem ATP, elas ficavam fluorescentes. Quanto mais ATP elas produzissem, mais fluorescente elas ficavam. E aí o que é que os caras fizeram? Os caras pegaram e colocaram um ácido graxo monoinsaturado. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Na hora que eles colocaram um ácido graxo monoinsaturado, a produção de energia foi de 100% para 125%. Então, monoinsaturado produz bastante energia, né? As bichinhas chegam brilharam. Aí depois eles colocaram o ácido graxo saturado. Todos esses ácidos graxos utilizados foram ácidos graxos de 18 carbonos. Aí eles colocaram o ácido graxo saturado. A produção estava em 100%, passou para 105, 110. Então, boa fonte de energia. Aí eles colocaram ácido graxo ômega 6, que é o ácido linoleico, óleo de semente, óleo vegetal, óleo de soja, margarina. Aí o que aconteceu? A produção de energia caiu de 100% para 50%. Foi mesmo, outra 50, velho? Para 50%. Olha, 50 não, 60%. Caiu de 100% para 60%. Quer dizer, o ácido linoleico não é uma boa fonte de energia, certo? Aí você vai dizer assim, e para que ele serve? Ele tem uma função no nosso corpo, certo? Ele serve para a produção de mediadores químicos, de transmissores químicos. Então, o ácido araquidônico, que é uma substância produzida pelo nosso corpo, ele é produzido a partir do ácido linoleico, certo? Então, olha como é interessante, porque o sistema ele é muito inteligente. O que é que eu preciso mais do meu corpo, Felipe, em termos de quantidade? Energia ou neurotransmissores? Energia. Então, os ácidos graxos que mais fornecem energia para o meu corpo são aqueles que eu vou encontrar em maior quantidade na minha alimentação natural. Então, lá na gordura da vaca, lá na gordura do peixe, lá na gordura do frango, na gordura do porco, eu vou encontrar muito ácido monoinsaturado, ácido graxo monoinsaturado, e muito ácido graxo saturado. Normalmente, 49% de cada um. Certo? Então, a maior parte. Por quê? Porque a maior parte vai ser convertida em energia para mim. Olha como... Porque o pessoal não entende, eu vou já falar sobre isso, a questão evolutiva. Né? Mas se eu encontro muito esse ácido graxo na natureza, naturalmente eu vou aproveitar ele para coisas que eu preciso em maior quantidade. Então, eu armazeno esses ácidos graxos como fonte de energia. Agora, eu também preciso do ácido linoleico, em pequeníssimas quantidades, que está lá 1%, 2% na gordura que eu consumo. Por quê? Porque eu preciso pegar esse ácido linoleico e transformar em ácido araquidônico, transformar em prostaglandina, transformar em substâncias que eu uso. Mas eu preciso de bem pouquinho. Então, na natureza tem pouco, é por isso que eu preciso de pouco. Certo? Então, eu aprendi isso. Aí, o que é que os caras fazem? Os caras aumentam o fornecimento de ácido linoleico na alimentação, entupindo a galera de óleo de soja. O que é que acontece? Eu não consigo usar ácido linoleico como fonte de energia. Vocês viram aqui no estudo. O estudo cai para 60% a produção de energia. Se o estudo faz com que a produção de energia caia para 60%, danou-se. Eu não vou usar como fonte de energia. Eu vou usar para fabricar neurotransmissor, né? Para fabricar mediadores químicos.
Só que eu preciso de bem pouquinho mediador químico. Então eu vou jogar fora o que eu estou comendo? Não, senhor. O corpo não vai jogar fora. O corpo armazena. O corpo vai guardar o excesso de ácido linoleico, vai guardar dentro da gordura. Aí você vai perguntar assim, sim, Henrique, qual é o problema? Vamos lembrar, lá no começo da live, que eu falei que o ácido linoleico é uma gordura, um ácido graxo poliinsaturado. Portanto, ele tem duas ligações duplas. Ele é muito facilmente oxidável. E os produtos de oxidação do ácido linoleico são extremamente tóxicos, como é o caso, por exemplo, do 4-hidroxinolenal e do malonaldeído. Essas duas substâncias são cancerígenas, estão envolvidas em oxidação de membrana, estão envolvidas em oxidação e destruição de material genético, estão envolvidas em queimadura na pele, estão envolvidas em trocentas coisas. Alzheimer, diabetes, ganho de peso, tudo essas substâncias estão envolvidas. Veja que eu parti de uma propriedade do ácido linoleico que não está sendo aproveitada porque eu estou comendo a mais do que o que eu precisava. Entendeu? Então, o grande problema começa aí. Porque eu estou ingerindo uma quantidade a mais de ácido linoleico, que é a base das gorduras interesterificadas, que, por sua vez, é a base das margarinas. Ah, mas o colesterol, o LDL, está baixando. Sim, mas será que você não parou para pensar que essa baixa do colesterol LDL pode ser uma consequência negativa dessa alimentação? Será que o corpo, baixando o LDL, ele não está tendo uma reação a esse excesso de gordura interesterificada, de ácido linoleico? E essa reação é uma reação negativa? O fato do LDL baixar é positivo? Será que é sempre positivo? Esse que é o grande problema. Tá entendendo? A galera não se liga nessas questões. Parece que é um golpe, né, Otávio? É. Parece que chegaram no ponto-chave, meu amigo. Bora botar isso aqui de maneira mais intensa, que o que o cara consegue gerar de problema com uma coisa só, meu amigo. É. Então, cara, essa história de baixar o colesterol tem uma hipótese que eu acho muito legal, que é a chamada hipótese da homeoviscosidade. O que é a hipótese da homeoviscosidade? A hipótese da homeoviscosidade diz o seguinte: a nossa membrana plasmática, a membrana plasmática das nossas células, ela é feita de ácidos graxos, né, de fosfolipídios e de ácidos graxos, ela precisa ter uma determinada fluidez. Essa fluidez não pode ser excessiva, senão a célula não se mantém unida. E também não pode ser uma fluidez baixa demais, ou seja, a membrana não pode ser sólida, porque senão não há passagem de substâncias e não há interação da célula com o ambiente. Então precisa ter um grau de fluidez específico para poder essa célula sobreviver. Esse grau de fluidez é dado pelo colesterol. É o colesterol que enrijece a membrana, certo? Vamos entender, pessoal, que o ácido graxo ele pode funcionar para fornecimento de energia, ele pode funcionar para virar mediador químico, mas ele pode funcionar também como papel estrutural e ser incorporado na membrana plasmática das células, na membrana plasmática das mitocôndrias, na membrana plasmática de todas as organelas que possuem membrana. Então, na hora que eu incluo muito ácido linoleico na minha alimentação, muito ácido da gordura interesterificada, apareceu um legalzinho. Macho, sabe o que é isso? Eu pensei que tu tinha iniciado aquela live NPC. Não, macho, isso é porque tem uma função nova agora no iOS que aparece. Se você fizer assim, tem um negócio que aparece os legalzinhos. Se você fizer assim com os dois polegares, aparece. É uma graça. Olha aí, ó. Apareceu a primeira vez e eu não quis falar, não. Disse, não, já acho que vou falar depois da live. Eu falo. Deixa eu ver se aparece aqui de novo. Tem uma hora que aparece aí, ó. Rapaz. Muita comédia. Eu gostei daquela. Ó, tenho que atualizar o meu aí. Faz uns fogos de artifício. Bora mesmo, aparece aí. Vai, eu vou lhe ajudar. Ô, comédia. Essa foi boa. Bom Sim, demais. então, cara, voltando então para a história. Me perdi. Eu também. Sim, lembrei. Então é o seguinte, o ácido linoleico, quando é incorporado na membrana plasmática, ele torna a membrana plasmática muito líquida, muito fluida, por conta das ligações
duplas. Aí o que é que acontece? Esse ácido linoleico, ao ser incorporado na membrana, a membrana fica fluida demais, aí o corpo tem que tirar o colesterol do sangue e botar na membrana para enrijecer. Já quando eu como mais gordura saturada, a minha membrana plasmática fica com mais gordura saturada e ela fica mais rígida. Aí eu não preciso mais de colesterol, por isso é que eu tiro o colesterol da membrana e aumento o colesterol no sangue. Tá entendendo? Então veja bem, o fato de tirar o colesterol do sangue não é um aspecto positivo, é um aspecto regulatório. Pois é. Necessário, né? Tá entendendo? É um aspecto regulatório, porque você está colocando dentro da membrana um ácido graxo que não deveria estar lá na quantidade que você está colocando. Para variar o corpo ajeitando o que você está atrapalhando. Geralmente é assim, né? Exatamente. Exatamente. E tem outra coisa interessante, cara. As pessoas esquecem que substâncias de origem vegetal não necessariamente são benéficas. Todo mundo fala, a margarina não tem gordura trans e tem fitoesteróis. Porque esses fitoesteróis, eles baixam o colesterol e não sei o quê. Gente, tem estudo mostrando o acúmulo de fitoesterol nas placas de aterosclerose. Ou seja, esses fitoesteróis, que são análogos do colesterol, só que de origem vegetal, eles, quando incorporados, eles acabam baixando o colesterol, porque o corpo se confunde. O corpo era para estar transportando colesterol e ele acha que está transportando, mas está transportando fitoesterol. Aí o que é que acontece? No exame, o colesterol baixa. Mas não há diminuição, não há nenhum efeito positivo na mortalidade. Não há efeito positivo na formação de placas de aterosclerose. É isso que as pessoas não conseguem entender, Felipe. Eu acho engraçado é que a gente vê os nutricionistas falando, mas diminui o LDL, diminui o LDL, diminui o LDL. Sim, mas diminui a mortalidade? Porque se diminuir o LDL e aumentar a mortalidade, eu quero o LDL alto, meu amigo. Eu não quero morrer. Claro. Eu não quero ter o LDL bonito pendurado num quadro. Aqui jaz Henrique Altran, o cara com o LDL mais bonito do cemitério. Não, meu amigo, eu prefiro o LDL feio, alto, e eu não tenho esse problema. O colesterol modelo, mas tá morto. Porque de que adianta você ter um colesterol modelo se você tá morto? De que adianta você ter um colesterol modelo se você tá com câncer? Tá entendendo? Todos os estudos que foram feitos até agora, tentando mostrar essa questão da gordura saturada, que aumenta o LDL, colesterol, essa coisa toda, todos eles, né, e o mais famoso é o estudo de Minnesota, né, o de Sydney também é muito famoso. O estudo de Minnesota, pessoal, eu já falei aqui algumas vezes, foi um estudo que foi feito com 9.000 pessoas, pacientes psiquiátricos na cidade de Minnesota, que foram divididos em dois grupos. Um grupo usava manteiga, outro grupo usava óleo de milho. Os caras fizeram o estudo por, se eu não me engano, 5 ou foi 7 anos. Terminou o estudo, resultado. A galera que usava óleo de milho baixou o colesterol. Fantástico. Mas a galera, quando comparou a mortalidade era inversa. Quem usava manteiga morria menos e quem usava óleo de milho morria mais. Aí o que foi que os caras fizeram? Não publicaram o estudo. Quando o cara que não publicou o estudo foi entrevistado, ele disse assim, nós não publicamos porque a gente não sabia como lidar com esse resultado. Gente, isso é o cúmulo da aberração científica. O cúmulo do viés. Eu vou publicar só o que me convém agora? Tá entendendo? Eu tô no mestrado. Eu vou fazer agora, começar a fazer, a partir do ano que vem, vou começar a fazer coleta de sangue e tal. Minha hipótese é o uso de probióticos para doença renal crônica. Certo? Aí eu vou começar a fazer a coleta de dados. A minha ideia é que com o uso de probióticos eu consiga melhorar o perfil de doença renal crônica, perfil inflamatório. Se não melhorar, eu vou deixar de publicar? É claro que eu tenho que publicar, meu amigo. Não posso deixar de publicar só porque não condiz com a hipótese que eu estou querendo. Tá entendendo? Perfeito. Então, cara, eles fizeram isso. Esse estudo, pra você ter uma ideia, esse estudo de Minnesota foi um negócio assim surreal, porque os caras descobriram no sótão da casa do neto do pesquisador um bocado de rolo, daquelas rolo grandão de fita de computador, que eles não tinham nem como ler. Eles tiveram que reconstruir um computador para botar as fitas, para poder ler os dados, para poder fazer a reestruturação. Entendeu? Para poder fazer o reacesso, né, como eles chamam, reassessment. E
viram que a taxa de mortalidade do grupo que estava usando óleo de milho foi maior do que a do que estava usando manteiga. Mas o pessoal que estava usando manteiga tinha um colesterol maior. Mas o colesterol maior, pessoal, o LDL mais alto, é um desfecho secundário, não é um desfecho primário. Não é um desfecho duro, é um desfecho mole. Desfecho duro é morte, é ataque do coração. Tá entendendo? Eu quero saber o seguinte, se eu tiver o LDL mais alto, eu vou morrer? Não. Não, se você tiver o LDL baixo, é que você vai morrer. E aí tem vários estudos que corroboram. Por exemplo, essa semana agora, semana passada, o Ben Bikman, um dos palestrantes da jornada, ele publicou um Rios falando de um estudo bem interessante. O título do estudo é o seguinte, estou abrindo ele aqui. Biomarcadores no sangue e longevidade excepcional. Comparação entre centenários e não centenários em um acompanhamento de 35 anos na Suécia. E o que é que os caras chegaram à conclusão? Duas coisas interessantes, olha só. Quem vive mais tinha colesterol mais alto e ferro mais alto. Onde é que a gente tem colesterol e ferro, Felipe? Carne vermelha. Só não vai ser no alface, Beltrão. Tá entendendo? Então, se eu tenho vários estudos mostrando que o óleo vegetal não aumenta a longevidade, pelo contrário, faz a pessoa morrer mais cedo. Com o LDL mais baixo, mas morre mais cedo. E eu tenho evidências mostrando que o aumento da ingestão, o aumento do colesterol e o aumento do ferro melhora o perfil, não faz sentido esse argumento de que baixa o colesterol. Tá entendendo? Então, essas coisas são coisas que as pessoas, que esses bonitinhos da internet não falam. Tá entendendo? Então, esses fitoesteróis, voltando aqui para a história dos fitoesteróis, esses fitoesteróis, eles ajudam a baixar o colesterol porque o corpo confunde o colesterol com os fitoesteróis. E aí transporta esses fitoesteróis e os fitoesteróis podem intoxicar. Tá entendendo? Isso é um problema. Isso é um problema para você que está querendo ter mais saúde, para você que está querendo ter mais longevidade. Então, e assim, Felipe, acho que o ponto mais importante da gente falar é sobre a questão evolutiva. As pessoas precisam entender isso. Tá entendendo? E eu acho que esse é um ponto que é extremamente importante para todo mundo fixar essa questão. Tá? Porque eu vi uma vez um post, acho que foi você que me mandou, desse cara falando que existia uma falsa ideia de naturalidade, de natureza, que nem tudo que era da natureza era melhor e tudo mais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O planeta Terra tem em torno de 6 bilhões de anos, certo? Desses 6 bilhões de anos, a vida parece ter surgido por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Gente, bilhões de anos, 4 bilhões de anos e meio. Nossa cabecinha, não tem capacidade de conseguir entender, de conseguir alcançar essa quantidade de tempo, tá? Mas, só para você ter uma ideia, né? 4,5 bilhões de anos é a idade que a vida tem no nosso planeta. Ao longo desse período, diversas linhagens de moléculas, de micro-organismos, de organismos pluricelulares foram aparecendo e foram desaparecendo. Foram aparecendo e desaparecendo, porque os que apareciam e se adaptavam bem ao ambiente se perpetuavam, os que apareciam e não se adaptavam bem ao ambiente não se perpetuavam. É assim que funciona a seleção natural. Honestamente, vocês acham que em 4,5 bilhões de anos, essas gorduras interesterificadas que estão aparecendo agora, que nós estamos criando, essas gorduras nunca apareceram? Vocês acham que durante todo esse tempo não houve uma experiência com essas gorduras e que essa experiência não deu certo e exatamente por isso que elas não existem? Gente, nós estamos no planeta, nós, seres humanos, nós estamos no planeta há 2 milhões de anos. 2 milhões de anos, pessoal, são 1.000 vezes, 2.000 vezes menos tempo do que a vida toda no planeta.
A gente não tem, é muito ano, a gente não tem capacidade de entender esses anos. Eu não entendo também não, me enrola todinho. Mas nós estamos no planeta Terra há apenas 2 milhões de anos. Nós, quando eu falo gênero Homo, 2,6 milhões de anos. Li esse número hoje. Agora, o ser humano, o Homo sapiens, está no mundo só há 200 mil anos. Nós somos o cocô do cavalo do bandido em termos evolutivos. Nós chegamos agora e a gente está achando que a gente sabe mais do que 4,5 bilhões de anos de evolução. Esse que é o grande lance, tá entendendo, Felipe? É essa arrogância humana. Eu fico, pelo amor de Deus, como é que a gente consegue ser estúpido a esse ponto, cara? Mas consegue, a gente é bom nisso. Cara, é um negócio impressionante. É um negócio impressionante. A arrogância humana, Altran, é o que vai, eu acho que é o que vai destruir a gente, entendeu? É isso que você falou. Será que nunca... Quando você tiver uma ideia, por exemplo, quando qualquer pessoa que estiver na live aqui tiver uma ideia, pode ter certeza que muita gente já deve ter pensado nisso também. Muito provavelmente. Isso que você falou é top. Não é que a gente criou uma coisa nova. A gente não cria nova. A gente manipula alguma coisa, manipula a natureza de uma forma ou outra, mas a gente não inventa, não cria do nada. Isso pode muito bem ter acontecido já e ter dado muito erro. Mas o quê? O cara vem pra cá, fala pra um bocado de gente, fala pra um monte de gente aqui no Instagram que é melhor, que não sei o quê. É um absurdo, bicho. É um absurdo. E quando você para pra pensar nisso do tempo que você falou aí, ó, meu amigo, o cara... Você começa a imaginar aqui... A natureza teve tempo suficiente para testar grandes combinações. Grandes combinações, porque é muito tempo, pessoal. Muito tempo. É muito inóspito, se a gente for parar para pensar, porque as mutações e as reações químicas, agora elas acontecem setorizadas, né? Porque elas estão acontecendo dentro de mim. Mas as primeiras reações químicas aconteciam numa sopa primordial, que era substância misturada com ser vivo, com um ser que era marromeno, e por aí vai. Então, pessoal, a quantidade de substâncias que já apareceu e que não foi selecionada para ficar, para permanecer no planeta, é muito grande. Porque a gente já teve tempo para fazer isso. Então, não faz nenhum sentido você achar que essas gorduras nunca apareceram. Pode ser, pode ser. Vamos ser justos. Há uma probabilidade dessas gorduras realmente nunca terem aparecido no planeta e nós termos sido os primeiros a criar e essas gorduras serem boas? Há a probabilidade. Tá entendendo? Do mesmo jeito que há a probabilidade de eu pegar aqui um bocado de letra, jogar para cima e cair um dicionário pronto no meu chão. Essa probabilidade, ela existe. Tá certo? Mas ela existe de uma forma muito baixa. Não estou dizendo que as duas probabilidades são iguais. Mas a probabilidade da gordura interesterificada ser uma gordura boa, que nunca apareceu na natureza e que agora ela vai aparecer e vai revolucionar, ela existe. Só que é muito baixa. E pelo princípio da precaução, eu prefiro contar com 4,5 bilhões de anos de evolução do que usar uma substância que eu criei 10 anos atrás. Se você quiser comer pão com margarina toda manhã, você arruma outra justificativa, meu amigo. Esse é o lance, entendeu? Esse é o princípio da precaução na sua essência. Eu não vou usar esse troço, porque se eu usar esse troço, eu vou estar possivelmente usando algo que a natureza já selecionou que não presta. E eu não sei o efeito. E a gente já tem um exemplo de 100 anos atrás, entendeu? Deu Pronto, erro, aí a gente já tem o exemplo da gordura trans, tá entendendo? E aí a gente faz essa loucura, tá entendendo? Se a gente já tem o exemplo da gordura trans e a gente cai de novo na mesma história com gordura interesterificada, gente, é assim, gordura trans, é burrice, ela deveria ter sido pesquisada exaustivamente antes de ser usada, porque era uma gordura nova. Não foi pesquisada, começou a se utilizar independente de qualquer coisa, matou um bocado de gente, ferrou a saúde de muita gente e foi banida do mercado. Aí agora nós estamos com a gordura interesterificada, que nós não sabemos, a gente não sabe se mata, se não mata, a gente sabe que baixa o colesterol, a única coisa que a gente sabe. E a gente está cometendo o mesmo erro.
tacando dentro da margarina, usando margarina como se fosse qualquer coisa e dizendo que o troço é bom, para daqui a 50, 100 anos, Opa! Me enganei de novo. Rapaz, Rapaz. me desculpa, foi mal. Foi mal. Morreu aí, mas foi sem querer. Sabe, não entra na minha cabeça, Felipe, como é que um profissional de saúde não tem o mínimo de raciocínio lógico para pensar isso que a gente está conversando aqui. Não tem. O cara simplesmente, porque é moderno, então é bom. Isso. Eu já É tenho um mesmo, pensamento altamente contrário a esse, Beltrão. É o mesmo indivíduo que acha que o whey é mais nutritivo do que carne. É a mesma coisa de quem vem por aqui que faz de tudo para bater a relação proteína-energia do dia. Independente do que entre, entendeu? Vai pra lá, mano. Comendo nem meu tempo. Pois é, então assim, cara, essa questão da manteiga e da margarina ainda vai dar o que falar. Ela sempre publica foto nossa quando acaba a live. Lu Dionísio, ela falou assim, ó, né? Ela falou assim, ó, ela escreveu assim, que tem no vídeo, inclusive. Nem as músicas querem margarina. Inclusive, o cara do vídeo fala isso. Aí vai aparecer um bocado de sei lá, de mestre da ciência, dizendo que nem mosca quer margarina, não sei o quê, não sei o quê. O bicho ainda falou isso no vídeo. Aí é interessante o seguinte. Quando a gente... Esse é um argumento bom, né? A Lu falou uma coisa interessante. Se eu colocar um pote de manteiga e um pote de margarina, a margarina não vai estragar e a manteiga vai estragar, né? E aí, olha como é interessante, porque esse argumento é um argumento que mostra a biocompatibilidade, mostra a adequação biológica de uma determinada substância. Porque se eu tenho uma substância que não se decompõe, certo? Eu tenho uma substância que não se decompõe. Eu não tenho micro-organismos que usam essa substância como fonte de alimento. Se eu não tenho uma substância que se decompõe, essa substância que não se decompõe, você bota para dentro do seu corpo? Deixa eu explicar de novo. Olha o legalzinho aparecendo aí. Deixa eu explicar de novo. Todo mundo sabe que plástico demora a se decompor, não sabe? Plástico tem aí séculos e séculos que fica, né, 1000 anos que fica e não se decompõe. Você come plástico? Você acha prudente comer plástico? Nós sabemos sem querer, né? Nós sabemos que intoxicação por microplástico é muito comum, né? Ok. Então ninguém aqui vai comer plástico, ninguém aqui vai comer algo que não se decompõe. Aí você tem manteiga e margarina. Manteiga se decompõe, porque existem micro-organismos que vão atuar naquela manteiga e que vão decompor, e margarina não se decompõe. Então eu vou comer margarina porque margarina não se decompõe. Qual é a lógica deste raciocínio? Inocência, muito inocência. Qual é a lógica desse raciocínio? Eu acho que nem inocência, nem burrice, Beltrão. Acho que eu quero falar alto aí. A única explicação... A gente não pode falar que sim, né? Mas ao que parece... A única parece... explicação, cara. O que parece é isso. Eu não posso acusar, porque eu não tenho dados para acusar, mas o que parece é isso. O que parece é que, assim, eu não tenho nenhum viés com indústria nenhuma, né? Inclusive, a única marca que mandava coisa para mim é a Colo Andina, que ainda é o adoçante da minha preferência. Top. Começou a mandar um negócio de farinha, aí eu fazia propaganda do Colo Andina, do adoçante, e dizia que as farinhas não prestavam. Aí eles pararam de mandar, né? Se Colo Andina quiser me mandar, eu aceito também. Olha só, a gente tem que falar do que é bom, entendeu? Claro. Pronto, Colo Andina. Claro. Eu acho que é o melhor adoçante que existe. Adoçante que tem, mas eles inventaram de fazer farinha de aveia, farinha de quinoa, farinha não sei o quê. É de lascar. Deixa eu dizer uma coisa, não compre a farinha. Pronto, compre só o adoçante. Eu tô com... Tá entendendo? Eu tô não tenho vínculo com indústria, não tenho vínculo com indústria nenhuma. Agora, eu tô doido para encontrar uma empresa de ovo e de carne para patrocinar. Eu já mandei até mensagem pro frigorífico que tem aqui em Natal. Vocês não querem não fazer uma parceria comigo? Ovo e carne. Vocês mandam, eu mando o povo aí comprar com força. Porque eu já mando mesmo, entendeu? Seria aí, ótimo, né? Eu tô para fechar, tô para fechar uma parceria com uma super empresa aí que falaram comigo hoje. Ah, é? É chique, hein, cara? Olha só. É uma empresa que produz um snake que é pele de porco e sal. Só isso os ingredientes. Eu disse, como é?
Aí ele disse, a gente tem um produto aqui, ó, eu esqueci o Instagram, depois eu vou te mandar. Eles fazem um produto lá que é pele de porco e sal. Eu digo, pode mandar que eu prove e indico com força. Show de bola. Desse aí eu gosto. Mas, esse é bom, esse é do bom. Esse é do bom. Pois é, cara, e sabe o que acontece, bicho? Essa história do argumento que a Lu colocou, de ser decomposto ou não, é só a gente olhar para a natureza. O problema é que a gente acha, é a história da arrogância que a gente volta de novo, né? A gente acha que o que a gente faz é mais incrível do que o que a natureza faz. Tá entendendo? Isso generalizado. Gente, a gente precisa entender que esses 4,5 bilhões de anos foi as coisas sendo testadas, dando certo e dando errado, dando certo, dando errado, dando certo, dando errado, dando certo, dando errado. E o que dava certo continuava, o que dava errado descontinuava. E aí a circunstância mudava e o que tinha dado certo passava a não dar mais, ficava pelo caminho de novo. É assim que funciona. E a gente está hoje achando que a coisa é diferente. Tá entendendo? Então, por exemplo, essa questão da decomposição, se a gente tiver... Veja só, se a gente não tivesse micro-organismo que fizesse a decomposição da celulose, a gente não tinha vida hoje. Porque todo o carbono estava na forma de celulose. A celulose estava empestando o planeta todinho, de planta morta, sem entrar em decomposição. A gente tem que ter, graças a Deus, que a gente tem bactéria fazendo decomposição. Verdade. Aí os caras criam um negócio que não se decompõe e vai dizer que o negócio é bom para a saúde. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, mas não tem nenhum estudo provando que é ruim. Mas aí é que está a questão. Não é assim que a ciência funciona. Uma coisa nova tem que primeiro ser submetida aos testes e provar que é boa. Ela é ruim até que prove o contrário. Porque ela é nova, foi criada por mim. Não é... A ciência não funciona o contrário. Né? Na justiça, é inocente até que prove o contrário. Não é assim? Sim. Na ciência, é ruim até que prova o contrário. Por quê? Porque é uma substância nova. Uma substância que foi criada agora. Eu não posso simplesmente pegar isso, incorporar e dizer para todo mundo que é bom, todo mundo começa a utilizar e, pumba, a gente tem um problema mais sério. Não funciona assim. Por 100 anos. Daqui a pouco a gente vai ver as mesmas coisas de sempre, né? Não tem pedido de desculpa. Não tem pedido de desculpa. Não tem indenização. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Simplesmente os caras param de fabricar, mudam a formulação, ainda tem a cara de pau de colocar nova fórmula. Tá entendendo? Livre de gordura trans, livre de gordura interesseira. Pois é, não pede, porque no rótulo devia dizer assim, ó, livre de gordura trans, desculpe pelos 100 anos que a gente errou. Não tem nenhum pedido de desculpa. Não tem. Não tem. É livre de gordura trans porque agora, se descobriu que gordura trans fazia mal, eu vou usar isso como vantagem. Tá entendendo? É pesado, bicho. É pesado. Quando você escuta essas histórias, a barra é pesada. A barra é pesada. Então, assim, finalizando. Você quer comer sua margarina, meu filho? Coma. Coma, mas faça o seguinte, coma de colher, para ver se você morre logo. Maria, que é isso, outra? Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Fogos, fogos, fogos. Ave Maria, esse negócio é engraçado. Só não vem perturbar a gente, né, Otran? E fica nossos seguidores aqui, ó, mandando enchendo o saco dos nossos seguidores. Não faça isso, não. E outra coisa, vá pesquisar, vá estudar, vá fazer biologia, para ver se você consegue estudar um pouquinho sobre evolução, para ver se entra na sua cabeça essa história toda, entendeu? Não fique com a sua mente, a sua mentalidade travada em cima dessas coisas, não. Sabe por quê? Vou dizer para você. Mais cedo ou mais tarde, meu amigo, o negócio vai dar M. Vai dar erro. Tá entendendo? E quando der M, eu vou pegar o videozinho que você publicou, tá entendendo? E vou mostrar. Tá vendo? Ele dizia. Né? E assim, você vai dizer assim, mas Henrique, se não der M? Se não der M, manteiga também não dá M, então tá tudo em paz. Tá empate. Tá empate. Tá entendendo? Eu já saio ganhando. Nós já estamos saindo ganhando aqui na história. Com certeza. Entendeu? Top, Elton. Acho que... Será que ainda tem alguém aí com dúvida depois de uma aula dessa? Cara, eu não sei, viu? Eu não sei, porque tudo é possível, né? Tudo é possível. Altran, sua
inovação hoje nessa live foi fenomenal, viu, bicho? Não foi, né, O cara? assunto foi recorrente, né? Que a gente já fala disso várias vezes, mas esse negócio de estourar fogos, porra, tenho que ir atrás disso. Cara, isso é uma função do iOS nova, Mas, bicho. Vê agora com a gente. Mas quando tu atende online, tu atende pelo telefone. Cara, atende pelo telefone. Já aí apareceu, faz macho? Já apareceu legalzinho? Aí, ó. E se fizer assim também, ó. Não acredito, não. Aí, ó. Mas, olha só. Vou atrás desse negócio. Eu vou depois fazer. Eu acho que eu vou depois fazer quais são todos os símbolos. Eu acho que tem um da mão assim também. Não, tem não. Ô, comédia, macho. Eu pensei que você tava naquela live NPC. Juro a você, do Saltrão. Licença que eu tô saindo. Tu sabe o que é isso? Tem nada, mas você nem o que é isso, não. O que é Pois isso? eu vou te mandar aí. Eu acho que deve ter gente que sabe. Meu Deus. Uma besteirada aí. Galera, só para vocês saberem, a gente encerra o segundo lote da jornada da Rebelião Saudável no dia 30, tá certo? Que é próximo 5, 26, 27, 28, 29, 30, sábado. Sábado? Tá? Então, por favor, se liguem, tá certo? Sábado, dia 30, encerra o segundo lote. E aí a gente vira para o terceiro e último lote, que vai ficar com o valor até o evento. Sim. Né? Em breve a gente vai ter... o site é jornadarebeliãosaudável.com.br. Em breve nós vamos divulgar a ordem das palestras. Né? O título das palestras já está lá no site. Em breve a gente divulga a ordem. Se vocês acham que vocês aprendem alguma coisa nessa live, que eu sei que vocês aprendem, imagine lá, meu. Um monte de gente. Né, a jornada vai ser pesada, viu? Top. Vai ser pesada, de verdade. Show de bola, outra. Beleza. Tranquilo. Forte abraço para você, hein? Valeu. Próxima semana, mesmo horário, né? Próxima semana, mesmo horário, estaremos por aqui com fogos de artifício. Essa foi boa, viu? Beleza. Valeu. Galera, boa noite para vocês. A gente se encontra na próxima semana com mais um Nutrição em Dose Dupla. Forte abraço. Valeu. Tchau.